Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com uma estudante que fica ali pertinho do Vinícius Barreto. Ela mora em Perth e eu gostaria de saber, Vini, como é que ela foi parar em Perth aí do seu lado? Tiago, hoje o papo é do lado de cada Austrália, meu amigo. Aqui em Western Australia, aqui temos dois representantes de Perth contra um representante da Gold Coast hoje aqui, né? E Faz eu tô aqui com parte. a Ana, que vai responder sua pergunta, Tiago. Ana Carolina, seja bem-vinda. Como é que você veio parar aqui na Austrália? Oi, pessoal. Meu nome é Carol, ou Ana, vocês podem me chamar como vocês preferirem. Eu vim parar aqui depois de muito tempo sonhando com isso e da ajudinha não só do pessoal da C, mas também da minha tia, que já morava aqui e que veio também com o pessoal da C e me orientou e indicou a agência para que eu pudesse estar vindo com eles. A minha tia veio para a Austrália há uns 10 anos atrás, eu acho, e veio com a C. Então, logo que eu comecei a falar que eu queria vir, ela já falou, não, entre em contato com eles, que eles vão super te ajudar. E qual que era a tua intenção quando você veio para a Austrália, meu? O que que você queria? Você queria estudar inglês? Você queria aprender uma nova profissão? Você queria conhecer o país? Quando eu vim para cá, eu estava um pouco estagnada no Brasil, estava no meio da faculdade, não tinha perspectiva de crescimento na minha área, porque as vagas que eu achava, todas pagavam super mal, e era um sonho que eu sempre tive, então, por que não? Então eu decidi mudar para a Austrália para poder tentar essa vida de uma forma diferente, ter esse crescimento, aprender coisas novas. E eu acho que isso é um sonho que eu tive a vida toda, de viajar e aprender novas culturas, aprender novas línguas. E nunca quis parar só no inglês. Agora, você escolheu uma cidade específica que, pô, não é assim a primeira escolha das pessoas geralmente, né, Vini? Você que mexe com esse mercado sabe disso. Thiago, não é porque as pessoas não conhecem direito aqui em Perth, né? Que é um lugar realmente incrível, Thiago. E eu acho que a Ana escolheu super bem. Ana, teve influência da sua tia? Por que que foi Perth? A minha tia escolheu Puff na época que ela veio, acredito por questões de migração, não lembro exato, eu era muito pequena. E quando eu vim, ter ela morando aqui ajudou muito, incentivou muito a minha decisão, porque, querendo ou não, ter uma familiar, e a minha avó já estava planejando vir para passar férias na época, e ela ia precisar de alguma acompanhante, então acabou tudo se casando perfeitamente. Eu decidi vir, veio eu e ela juntas, ela veio passar férias, e a gente ficou na casa da minha tia durante um tempo, até que eu me mudei de lá e criei asas. Como era algo que eu sempre pensei em viajar e tudo mais, o inglês era algo que meus pais investiram em mim. Então, eu já sabia falar inglês, mas eu tinha muita vergonha dessa questão de me comunicar, de falar com as pessoas. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar inglês 100% por conta própria. Eu já tinha saído do país anteriormente, porém com os meus pais, e eu não fui forçada a comunicar, não tinha sido forçada a me comunicar até então em inglês. E no aeroporto foi a minha primeira experiência sendo forçada a me comunicar e a fazer decisões em inglês. E eu acho que já foi ali o primeiro passo para me mostrar que eu era capaz e consegui chegar na escola já um pouco mais segura de que eu ia conseguir. E como é que foi a primeira impressão quando você chegou aqui em Perth? Qual foi, né, aquele primeiro impacto da cidade? Então, eu cheguei aqui bem no alto do verão. Eu cheguei no final de fevereiro e tava um calor gigantesco. E Perth não tem muitos prédios altos, principalmente no bairro que minha tia mora. Ela mora relativamente próximo ao aeroporto, então não tem prédios altos, ela não mora próximo a um supermercado. E isso é uma coisa um pouco, as casas muito iguaizinhas, né? Um pouco diferente do Brasil, que dá um susto na gente. E na hora que eu cheguei na casa dela, naquele calor, as casas tudo igualzinho, parecendo uma maquete, sem nenhum prédio, aquele céu azul quente, eu pensei, meu Deus, onde é que eu vim pra cá?
Onde é que eu vim me meter? Mas foi assim, uma impressão só dos primeiros dias. Depois ela já me levou na praia, já me levou para conhecer a cidade. E essa impressão passou totalmente. É, foi algo assim, realmente por causa do calor e da diferença estrutural da cidade, né? Querendo ou não, tem uma certa diferença, é, de casas e tudo mais, que eu estranhei ali à primeira vista. Agora você começou estudando inglês e de lá para cá, o que que você tem feito na Austrália, Carol? O meu curso de inglês, ele foi um curso bem curto, mas para poder melhorar mesmo a questão da fala. Então, logo que finalizou o inglês, tinha decidido, não, eu queria ficar de fato, eu tinha me adaptado, tinha adorado a cidade. Pensei, beleza, quais são as minhas possibilidades? E nisso eu decidi, estou fazendo cookery na mesma escola que é a Greenwich, que é uma escola que eu e que fica pertinho da minha casa, no mesmo bairro que a minha casa, que por coincidência é o bairro que minha tia morava também. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque é uma localização ótima, a escola andando é 20 minutos da minha casa, então, assim, tranquilo. E eu acho que isso foi muito importante para mim. Decidi fazer cookery lá. Foi uma E decisão. você sabe, Tiago, que a Greenwich, que é a escola onde a Ana está estudando, né, é parte de um grupo muito grande. Então, eles têm escolas em Melbourne, tem escola em Sydney, tem escola em Brisbane, em Perth, obviamente. Então, eles têm realmente um portfólio bastante grande, né, com diferentes campos, em diferentes cidades. Você pode, inclusive, se quiser trocar de uma cidade para outra, né, dentro da mesma instituição, né, com cursos de inglês, mas também com cursos técnicos. E uma coisa que eu achei muito legal era, e eu queria ouvir dessa sua experiência com o inglês primeiro, que eu sei que você mesmo tem no inglês legal, pelo que você tinha me falado, tinha um pouquinho de vergonha no começo, né? Como é que a Greenwich te ajudou a melhorar o seu inglês, né? E queria também escutar dessa sua transição de fazer um curso de inglês para depois fazer um curso de gastronomia na mesma escola. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que a Greenwich foi principal. Eu conversava o tempo todo inglês, né? Obviamente. Na minha sala só tinha um outro brasileiro. E eu acho que uma das decisões fundamentais na hora de ter sido, ter me ajudado a melhorar o meu inglês com rapidez foi ter estudado de manhã. Escolhido estudar de manhã foi uma decisão fundamental. Eu entendo que é muito difícil para a maioria das pessoas que não tem suporte, porém, se você tiver a possibilidade de estudar de manhã, isso vai deslanchar seu inglês uma diferença muito grande. Vai dar uma diferença muito grande. Porque Porque eles você. têm cursos de manhã e à noite, né, Ana? Sim, eu acabei pegando um período na parte da noite, já no último mês, né, que eu estava, eu acabei pedindo para mudar para a parte da noite, e eu percebi a diferença absurda que era. Na parte da manhã, todos estavam muito mais animados, dispostos, comunicativos, participando da aula, é, todos eram mais conversativos. Na parte da noite, a maioria já estava cansado depois do trabalho, com aquela ar de, pelo amor de Deus, não fala comigo. E tinha muitos brasileiros, muito latino, o que não seria um problema se as pessoas não quisessem comunicar. E isso dificultava muito, às vezes, porque as pessoas elas não queriam, elas já estavam tão cansadas que elas não queriam pensar em inglês. Então acabava sendo mais fácil se comunicar em português. E até mesmo para mim, porque nesse momento eu trabalhava durante o dia, né? Para isso, eu trabalhava apenas na parte da tarde, onde eu já não estava mais estudando e estava livre, né? Então, era mais tranquilo. E a Greenwich, ela tem uma cozinha super equipada, e eu acho bem legal o método deles de ensino. Cada, cada momento eles dão, eles trocam bastante o professor principal para que você tenha experiência com o professor de várias regiões diferentes, e isso para mim foi bem legal porque tive aulas de massas com um professor italiano, com um professor muçulmano, é, agora eu estou com um professor que é australiano. Então, além de você aprender métodos diferentes com professores diferentes, você aprende também
a pegar a questão do sotaque, que é uma coisa que no inglês já ajudava, porque na sala não tinha só eu de brasileira, tinha pessoas de todas as nacionalidades. Então, eu Uhum. acabava pegando o sotaque das outras nacionalidades e deslanchando e entendendo melhor o que estava acontecendo à minha volta, mesmo quando era uma pessoa com sotaque que, assim, completamente difícil, né? Para muitas pessoas, o sotaque indiano é muito difícil. Para mim, ele não é, porque um dos meus professores era indiano. Que outras cozinhas que você, nessa sua jornada de estudar inglês, depois de estudar gastronomia, teve experiência com cozinha? Aqui é muito comum a cozinha vietnamita, indonesiana. Você teve acesso a essas cozinhas asiáticas também? Sim, sim, eu acho que foi uma coisa diferencial dentro do curso, porque são tipos de culinárias que eu jamais aprenderia por conta própria, dependendo de mim no Brasil. Principalmente porque dentro dessas culinárias tem muitas coisas que eu não tenho costume de consumir, como, por exemplo, pimentas ou peixes, são coisas que eu não gosto, então eu não consumo. E eu acabei tendo a possibilidade de estar aprendendo, né? Então, eu aprendi muita comida asiática, sopas de diferentes regiões, comida tailandesa, comida vietnamita, comida japonesa. é, E eu acho que isso foi muito legal. Aprendi, né, a amar essas pizzas com um chefe italiano de verdade. Então, assim, porque é uma possibilidade que eu não teria no Brasil. Mesmo que eu tivesse um excelente professor, que eu fizesse um excelente curso de gastronomia no Brasil, dificilmente eu teria a possibilidade de conviver com chefes de tantas culturas e colegas de turma também, às vezes, dentro dessas culturas, que me ensinavam coisas das mais que os professores às vezes não sabiam. Que às vezes era Verdade. um professor de uma outra região que estava ensinando uma sopa ali de uma região que às vezes o meu colega sabia. E aí ele falava: Ah, professor, a gente às vezes coloca isso daqui na cultura tradicional. Então, era bem bacana isso. É bem bacana isso, que eu acho fenomenal essa questão cultural de poder envolver tudo, que é uma experiência que eu acredito que eu não teria no Brasil. Essa profissão de chefe de cozinha aqui é uma profissão que você realmente consegue construir uma boa carreira, consegue ter uma boa vida, né? Tem muito trabalho na área do que a gente chama aqui de hospitality, né? Existe carência de chefes. E aí eu queria até entender um pouquinho também da Ana, né? Como você está, de novo, né? Você fez o curso de inglês, vai estudar aproximadamente 2 anos, eu imagino, né? O curso de commercial cookery, né? O curso de gastronomia. A sua ideia é depois aplicar para aquele visto de trabalho pós-estudos, o Graduate Visa? Não, a minha ideia não é aplicar para ele ainda. Eu quero fazer uma Uhum. especialização em patisserie, porque é uma área dentro da culinária que eu gosto mais, que eu tenho mais facilidade. É, Uhum. que eu já me encontrava com ela, já tinha maior preço por ela antes mesmo de começar esse curso, Que legal. que foi um dos motivos que me incentivou a fazer esse curso, é o fato de eu gostar muito de patisserie. Eu pensei, vou começar com cookery, que abrange todos, e depois eu faço uma especialização para poder ficar melhor, me profissionalizar mais e ter mais chances de crescimento dentro da área. Então, a intenção é fazer uma especialização em patisserie e futuramente aí sim aplicar para o visto de trabalho. Olha aí. Que legal. E você sabe, Thiago, que recentemente o governo australiano divulgou mudanças para o programa de imigração, né? E uma das coisas mais claras que foram divulgadas nesse processo, né, de comunicação das novas regras, etc., é que a balança ela tá toda para o lado dos vistos para aqueles jovens que têm oportunidade de trabalho já engatilhada aqui na Austrália, né? Então, que potencialmente serão sponsorados pelos seus empregadores. Então, é muito comum que pessoas como a Ana façam o curso de gastronomia, né, por 2 anos, solicitem o visto de trabalho pós-estudos, concluam o processo de reconhecimento de qualificação, que é um passo importante para você depois almejar outros vistos. E aí, nesse período também, trabalhando aqui em diferentes restaurantes, no caso da gastronomia, por exemplo, que então sejam patrocinados por um empregador, tenham um visto de trabalho, que eventualmente vai levar a pessoa até a ter um visto de residência permanente, se tornar um cidadão australiano, Thiago.
Olha aí, bacana, é um caminho interessante, né? Uma jornada importante. Você pensa nisso, Carol? Penso sim. Eu penso muito em me estabilizar aqui na Austrália. É, porém, eu ainda não tenho certeza se eu quero de fato ficar em Perth, porque agora a minha tia se mudou para Brisbane. Ela teve uma oportunidade de trabalho lá, ela recebeu esse ano a cidadania dela, e ela teve uma oportunidade de trabalho lá e acabou se mudando para lá no início desse ano agora. Então, é uma coisinha que, tendo já o meu visto mais estabilizadinho, finalizando os meus cursos, é uma coisinha que eu tenho em mente de talvez me mudar para lá, para ficar mais perto da minha família. Claro. E também, a gente já sente muita falta da família aqui, né? E querendo ou não ter um pedacinho da família perto ajuda muito. Ó, você é fã de Perth, mas você já falou que quer para Brisbane. É fã de Perth ou quer Não, mudar para Brisbane? eu sou super fã de Perth, eu adoro aqui. Eu acho, particularmente, eu acho aqui muito parecido com BH. Eu sou de BH, mineira, e eu acho que é muito parecido. Tem esse ar meio uma cidade que é grande, mas é meio do interior. Tem o pessoal meio Sim. caipira, que eu acho que às vezes quem vem de São Paulo ou do Rio até estranha um pouquinho, mas para mim, como uma pessoa que já é de BH, isso para mim foi assim, nossa, tô em casa. Que tem muita coisa em comum, até a questão do sotaque do australiano, na hora que você pensa no sotaque dele em inglês, que é um sotaque que ele junta as palavras, corta as palavras, é um sotaque mais corrido, é o mesmo sotaque de BH. A gente junta as palavras, corta as palavras, é a mesma lógica. Então, eu acho que isso é bem engraçado e é uma das coisas que me fez gostar muito daqui. Além das praias, claro, porque como boa mineira, eu sou apaixonada pela praia. Tem mais uma coisa, tem mais uma semelhança entre Perth e BH, hein? Hum. Aqui é a casa do pão de queijo na Austrália. Vou fazer um jabá aqui Ah, para um amigo meu, que é o Luiz, que ele é dono do Cheese Buddy, que é um fabricante de pão de queijo aqui da Austrália. Ele foi cliente da Australian Center também e estabeleceu a empresa dele aqui, que é um sucesso. E é um pão de queijo muito gostoso. Tem um pão de queijo quase tão bom, ou talvez tão bom quanto o de BH. E Ana, além de comer pão de queijo aqui em Perth, quais as outras dicas que você dá para quem está vindo aqui para Perth? Tem muitas coisas, mas a primeira seria não tenha medo. As coisas não vão ser tão fáceis, mas também não vão ser tão impossíveis. Não tenha medo, confia e se joga. Porque se você fizer amizade, se você conseguir conversar com as pessoas sem medo, vai ser mais fácil as coisas para você. Dá a cara a tapa, vai conversar. E assim você vai conseguir emprego, vai conseguir lugar para morar, seja cara de pau mesmo. Fala, ai, tudo bem? Pergunta, dicas, vai conversar com as pessoas. Isso vai ser bom para fluir seu inglês também, para criar amizades que a gente está longe, né? A gente precisa de um apoio, e nada melhor do que amigos, né? Quando eu vim para a Austrália, eu não imaginei jamais que eu teria um ciclo de amigos tão multinacional, tão multicultural. É, hoje em dia, no meu ciclo de amigos, eu tenho pessoas de todas quanto é cultura. Mas minhas companheiras na escola, no curso de culinária, que a gente forma alguns grupos para algumas questões, é, mas que são as mais próximas de mim, são uma inglesa e uma indonésia, uma menina da Indonésia. Já de outros momentos são, por exemplo, na academia, eu tenho amigos indianos, tenho amigos franceses, amigos australianos, amigos de tudo quanto é cultura, e eu acho isso fenomenal. E é sempre engraçado porque sempre tem coisas para te ensinar, você sempre está aprendendo coisas novas e ao mesmo tempo tem muita coisa em comum com culturas que você achava que não tinha nada a ver com você. muito bom. Agora, para resumir isso tudo aí que você está dizendo, meu, o que significa essa experiência que você está vivendo para você? Para mim, viver na Austrália é uma liberdade completa, absoluta, de poder ser quem eu sou, de poder correr atrás do que eu quero e de ter muita companhia também.
muita. Eu acho que assim é um sonho. Eu tô vivendo a realização de um sonho de da vida toda, com liberdade, companhia e muito conhecimento. Que Para uma legal. pessoa que sempre quis viajar, ter toda essa possibilidade de conhecer tantas coisas diferentes em um espaço só, é algo fantástico. Espetacular, né? Que legal. Tá numa cidade legal, tá numa escola legal, tá com amigos, tá, vai se tornar uma chefe renomada um dia. Carol, boa sorte. Que legal esse bate-papo. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente a realizar esse sonho que você está vivendo aqui em Perth. Então, tomara, Ô, porque é um Carol, sonho que todos merecem. só tem um porém, meu, que eu ainda quero saber de você. Que afinal de contas, Sim, você já está aqui há algum tempo, acho que você já deu para perceber mais ou menos como é que funcionam as coisas na Austrália. E eu queria saber de você o que que é o Australian Lifestyle. eu acho que entra muito nisso de liberdade, sabe? É, eu acho que o Australian Lifestyle é você poder ser quem você é. Você vê pessoas nos supermercados descalça, vestida de pijama, completamente despenteado, gente de salto alto e pessoas completamente vestidas de góticas ou vestidas de coisas. E você pode ser o que você quiser, porque ninguém tá nem aí. E um dia que eu percebi isso claramente é que eu fiz umas mechas rosas no meu cabelo e ninguém percebeu. Quem percebeu foram só os brasileiros que falaram: Nossa, o que você arrumou com o seu cabelo? As outras pessoas nem notaram, ninguém nem olhou pra mim. E assim, rosa, vermelho, bem na cara. Ninguém viu. E eu acho isso fenomenal. Essa liberdade de você poder se vestir e fazer o que você quiser, que as pessoas não estão nem aí. Demais, meu, muito bom. Essa daí também é uma bela impressão, né? Um belo aprendizado também. Você descobrir que, amiga, você pode ser quem você quiser ser, né, meu? É a liberdade Sim. absoluta. E Então, isso pô, pra mim, parabéns, meu. Demais, muito bom. isso é pra mim o que mais mostra o Australian Lifestyle, como é que as pessoas de fato não ligam pro que os outros pensam dela. Ah, aqui, por exemplo, tem um monte de gente que anda descalço. Eu aqui também. E eu julgando, logo que eu cheguei, uma menina que estava usando meia com sandália. E depois me E tornei a tudo pessoa que bem. usa bota na praia. É isso aí. Essa liberdade, né? Liberdade eu acho que é uma das palavras que aparecem aqui sempre no nosso programa e que traduzem um pouco desse estilo de vida, né? Que é algo que a gente promove aqui no nosso programa e que a gente acredita que realmente é uma experiência sensacional. Tiago, bom demais esse bate-papo, hein, meu? Com certeza. Pô, obrigado mais uma vez, Vini. Obrigado, Ana Carol, enfim, como quiser, afinal de contas, você tem a liberdade de ser chamada da maneira que você quiser. Então, muito obrigado pela conversa, parabéns mesmo, foi demais, foi bem inspiradora. E a gente se vê num próximo Australian Lifestyle. Combinado? Valeu! Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!